Pessoal, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. No versículo de hoje, eu vou estar falando para vocês. Hoje é o primeiro vídeo aí que eu vou estar fazendo desse ângulo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, já deixe aqui nos comentários. E no vídeo de hoje, eu vou estar retratando para vocês um pouco aqui de Mateus 13, do 13 ao mais ou menos 23, que diz a parábola do semeador. Essa parábola nos ensina, pessoal, uma grande lição, que nesta parábola é descrita que as sementes caíram em diferentes terrenos, em diferentes solos. Como assim diferentes solos? Uma caiu em terra fértil, outra caiu em terra que não era fértil. As duas primeiras não foram terras férteis, mas a última frutificou e cresceu. Eu vou ler um pouco aqui para vocês. Nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunindo na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e começaram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o solo, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu não vou ler mais porque a parábola é muito grande, mas o que essa parábola nos retrata? Eu falei três, mas é aqui, ó, basicamente ó, é mais de uma. Caiu a semente, os animais comeram, depois caiu em terreno pedregoso e não cresceu. Depois ela até brotou, mas porque o sol estava quente, queimou. O que isso nos ensina? Esta parábola nos ensina, pessoal, basicamente que se a gente quando ouvimos a palavra de Deus, nós guardamos esta palavra, nós colocamos em nosso coração, entende? A gente pode é, utilizar essa palavra, mas se a gente não guarda essa palavra, se a gente não coloca em nosso coração, como que a gente vai, talvez, usufruir desta palavra, usufruir da Bíblia, se nós lemos e é como o solo infértil, é como um solo que você planta as plantas e não nasce em nada, basicamente não nasce nada, porque o solo não está preparado para isso, como o solo aqui que nos mostrou, no solo que tem muitas pedras, no solo inférteis, que pode até que cresça, mas é algo que não vai ficar cada vez mais crescendo, mas murcha e acaba não crescendo mais. Essa parábola nos ensina que muitas das vezes a gente se esquece de que se a gente não guardar as palavras que Deus nos dá através dos devocionais, através das leituras da Bíblia, como que a gente vai conseguir, pessoal, pegar e guardar essas palavras se a gente não está colocando em solos férteis, a gente não está colocando essa semente em solos férteis, que são bons isso. Mas então como a gente vai fazer isso? Olha, é muito difícil a gente se esquecer. É muito ruim a gente se esquecer dessas palavras que Deus nos dá através de louvores, através de pregações de pessoas que talvez a gente conhece, mas também em outros aspectos, porque como que nós vamos guardar as palavras? A gente vai ser igual o solo infértil, pedregoso. É muito difícil, porque ó, o pedregoso não havia muita terra, logo brotou porque a terra não era profunda, mas onde saiu as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boca de terra, deu boa colheita. Olha,
o último já caiu e deu boa colheita, 130 por 1. Não que isso nos ensina que se a gente está lançando sementes, buscando agradar a Deus, buscando fazer devocional, buscando ler a Bíblia e buscando 100% seguir a Jesus, não significa que a gente não tem erro, não significa que a gente não peca ou que a gente é perfeito. Isso, ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito. Então, como podemos estar na presença de Deus mesmo sendo imperfeitos? A gente sendo imperfeito, pessoal, muitas pessoas acreditam que em ser imperfeito ou em ficar em pecados, você não pode buscar a Deus, você não tem direito, mas Deus nos chama para buscá-lo. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Então, por que não vamos buscar a quem verdadeiramente importa, a quem verdadeiramente devemos adorá-lo, buscá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade? Então, como vamos buscar a Deus se não lemos a Bíblia, se não fazemos devocional, se não louvamos a Deus, se não oramos, se não jejuamos? Como? Como vamos buscar a Deus? Nós não podemos buscar a Deus por aquilo que Ele nos proporciona como bens materiais, exemplo, coisas que desagradam a Deus. Nós devemos buscar a Deus, pessoal, com aquilo que agrada a Ele, com aquilo que é verdadeiramente dele. Porque Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Jesus quer ter intimidade conosco. Voltei, pessoal. Agora, como podemos ter uma intimidade com Deus de forma verdadeira, de forma clara e de forma que agrade a Deus? Como você pode glorificar a Deus nos seus dias? Uma dica que eu te dou é o que? Você acordar um pouco mais cedo, se você trabalha aí, com certeza todo mundo trabalha. Se você trabalha o dia inteiro, se fosse para acordar um pouco cedo, tipo se fosse 5 horas da manhã, não precisa ser somente ficar igual eu fico, que é das 5 até as 7 da manhã, das 5 da manhã até as 7. Mas se você não pode ficar, faça um período pelo menos de uns 20 minutos, 30, de uma hora, se você puder, que isso é muito importante para que possamos ser íntimos de Deus, entende? Não de fazer assim com a Bíblia, ó, e pronto. Mantenhamos um momento de ficar em silêncio, escutar a voz de Deus, escutar o que Ele quer falar conosco. Muitas das vezes a gente acha que Deus vai vir como um trovão que cai assim e do nada se escuta aquela voz muito alta, muito forte. Não que Deus não possa fazer isso, Ele pode fazer tudo. Mas normalmente não é assim que acontece. Deus quer nos ensinar a ter um relacionamento com Ele. Ele quer que nós buscamos a Ele em todos os momentos, sendo momentos fáceis ou ruins também. O que nós devemos fazer para ser íntimos de Deus? Convide Jesus em tudo que você for fazer. Convide Jesus para estar com você. É muito importante que buscamos a Deus. É muito importante que tenhamos intimidade com Ele, contando os nossos problemas. Algo que é muito importante também é o que? Não ficar murmurando, ficar, exemplo, falando assim, tipo, ah, não, isso aqui tá muito ruim, não quero isso, eu não quero. Mas isso desagrada a Deus. Murmurar desagrada a Deus. Eu sei que não é fácil, tem muitas pessoas aí que têm a qualidade ruim, que não é uma qualidade de vida boa. Mas ainda assim devemos agradecer as pessoas, agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá. Porque Deus faz tudo para o nosso bem. Talvez estamos em um deserto, um período que desagrada a Ele. Em um período que ficamos longe da presença. Como eu falei, o período de deserto, quando estamos sendo tentados, Deus, Ele faz para o nosso bem. Às vezes estamos em um deserto aí muito difícil, desertos onde só vemos coisas como assim, não vai acontecer, talvez não vai acontecer, mas isso é mentira do inimigo. Ele lança para nos tirar da presença de Deus. Jesus nos chama para ter intimidade com Ele. Jesus nos chama para andar com Ele. Ande com Jesus, não por aquilo que Ele pode te dar, mas ande com Jesus por aquilo que Ele pode te proporcionar,
proporcionar, como podemos estar ligados na presença de Deus? Como podemos? Tendo intimidade, tendo constância, lendo a Bíblia todos os dias, fazendo devocional todos os dias. Mesmo que seja uma folha da Bíblia, uma folha. Tipo assim, ó, uma folha assim do começo, que você lê uma assim por dia. Se você gostou de ler, continue. Mas se você não entendeu nada, continue. Eu também não entendi nada. Eu também, às vezes, eu não entendo nada quando eu vou ler a Bíblia. Mas, muitas vezes, Deus fala em meu coração. Muitas coisas. Então, é muito difícil a gente ler a Bíblia só por rotina ou só por ler. Porque deixar a Bíblia no Salmo 91 não vai salvar ninguém. Mas ter um relacionamento com Deus vai salvar. Não que nem que os versículos não tenham poder. Não. Que Deus, essa aqui é a palavra viva de Deus. Mas a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. A gente precisa ter comprometimento em buscar aquilo que importa como prioridade. Não o celular, nem computador, mas buscar a Deus que verdadeiramente importa. Buscar a presença dele para que possamos agradá-lo em tudo aquilo que a gente faça. Comece a fazer para agradar a Deus. Começa a fazer para que Deus possa ser glorificado. Faça as coisas para que Deus possa ser glorificado. Você não gosta daquele trabalho? Faça para que Deus possa ser glorificado. Você não gosta talvez daquele carro seu que seja um pouco antigo? Agradeça a Deus pelo seu carro. Tem muitas pessoas que não têm nenhuma bicicleta direito para andar. Você tem um carro, então agradeça a Deus pelo seu carro. Ah, mas eu tenho uma moto, eu não gosto de moto. Agradeça a Deus. Ah, eu tenho esse trabalho, eu não gosto. Agradeça a Deus. Ah, eu tenho esse computador, mas ele trava. Esse computador é ruim. Agradeça a Deus. Em tudo dá graça. Agradeça a Deus por tudo. Mesmo que seja coisas que nós sentimos que é meio forte. Talvez ficamos bravos por alguma coisa que vem nos tirando da presença de Deus. Talvez uma tentação do inimigo. Mas ore a Deus para que sua mente possa ser focada em Jesus. Foque a sua mente em Jesus. O único digno de toda a honra e toda a glória. Busque a Jesus em primeiro lugar. Busque agradá-lo. Busque estar na presença de Jesus. E não em estar fazendo coisas que desagradam a Deus. E essa parábola nos ensina, a parábola do semeador, como eu falei com vocês no começo do vídeo, ela nos ensina que a gente pode estar em períodos difíceis, como período onde há muita pedra, período onde há aves que tentam nos derrubar. Essas aves podem ser pessoas que nos tentam tirar da presença de Deus. Há também quando a gente cai em um solo não profundo e a gente não cria raízes. A gente deve criar raízes em Deus. O que é criar raízes? É buscar Deus verdadeiramente de todo o seu coração, entende? Buscar a Jesus com fé, buscar a Jesus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Jesus demonstrou tamanho amor na cruz. Por que não podemos dar o nosso mínimo para Ele, buscando a presença, lendo a Bíblia e fazendo tudo para agradar a Jesus? Olha, crie uma rotina que agrade a Deus. Crie uma rotina que você se aproxima dele, mesmo com o seu trabalho, mesmo que você não possa talvez ler muito a Bíblia, mas leia pouco, mesmo assim leia pouco, no sentido assim que você, às vezes você não tem tempo para ler a Bíblia, mas troque o celular pela Bíblia, mesmo que você queira ficar rolando o feed, talvez de alguns vídeos, de algumas plataformas aí, mas busque, lê a Bíblia. O que importa é Jesus. Este mundo está cheio de coisas que desagradam a Deus. Este mundo está cheio de pessoas que só querem pecar. Este mundo está cheio de pessoas que só querem andar em caminhos maus. Por que você vai seguir essas pessoas? Siga Jesus. Ele te chama para andar com Ele. Como Pedro, como ele teve medo. Ele estava andando sobre as águas. Ele
não começou a não ter fé, começou a desacreditar e afundou. Jesus segurou ele. Quando você estiver afundando, Jesus vai estar com você. Jesus está com você. Não coloque isso como, eu não conheço Jesus. Quem é esse? Você conhece sim. É aquele que fala assim, olha, não desiste, eu estou com você, confie no propósito, confie em mim primeiramente, busque a Bíblia, busque agradar a Deus. E Jesus está falando aqui dentro de você. Aquele incômodo que te atrapalha quando você está fazendo algo que desagrada a Deus. É Jesus te avisando, é o Espírito Santo te falando. Saia disso e vai até uma vida de constância. Vai ter uma vida que agrade a Deus. Busca Jesus não por aquilo que Ele pode nos dar, como eu falei, mas por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Muitas das vezes a gente esquece disso, a gente lembra de muitas coisas, de comprar sapatos, roupas caras, e nós não buscamos o que verdadeiramente importa. Este mundo aqui é um mundo onde as pessoas buscam bens materiais, acima de Deus. Não que não possamos ter bens materiais, carros legais, casas, mas devemos colocar a Deus como prioridade em nossas vidas. Devemos colocar a Deus como primeiro lugar em nossas vidas. Jesus nos chama para andar sobre as águas com Ele. Jesus nos chama para ter uma vida com Ele, para ter um relacionamento com Jesus. Nós devemos fazer renúncias de muitas coisas. Exemplo, talvez algum vídeo, alguma música que você escuta. Talvez até você começou a seguir a Jesus, mas talvez por causa desta música você está se afastando. E Jesus é aquele que te fala assim, olha, essa música não é boa para você. Não escuta essa música. Vai lá, troca essa música por um louvor. Não que não podemos escutar músicas que não falem de Jesus, mas tem que ser músicas que não falem de pecados, que não falem de coisas repugnantes que desagradam a Deus. Então, como podemos agradar mais a Deus? Esse é o vídeo de hoje. Que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com a gente que você conhece, pessoal. E busquem o que verdadeiramente importa. Busque aquilo que agrada a Deus. Não coisas como prazeres momentâneos, sério, de verdade. Não busca, você quer buscar isso e não quer buscar Jesus, de verdade. Troque. Tire isso da sua vida. Coloque Jesus como prioridade na sua vida. Não significa que andar com Jesus você não vai ter nenhum problema que te atrapalha, que te afasta da presença de Deus. Mas com fé vencemos todos esses maus. Com fé conseguimos vencer tudo aquilo que nos afasta, que nos tira da presença, tudo aquilo que o inimigo lança de flechas, tudo aquilo que não provém de Deus. Ainda assim, confie em Deus. Buscar a Jesus. Muitas pessoas acham que é só ler a Bíblia e tá bom. Só isso. Mas a verdade não é. A gente vai buscar a Jesus só lendo a Bíblia. Não que não devemos ler, mas devemos renunciar a muitas coisas. Escutar música que agradem, escutar louvores. Ler a Bíblia. Buscar a Jesus. Renunciar muitas coisas que desagradam. E ter um relacionamento com Jesus. E fazer tudo aquilo que Ele nos ordena fazer. Então, na próxima vez que você sentir aquele incômodo aqui, tipo assim, não faça isso, isso é errado, não faça de verdade. Troque este momento para a leitura da Bíblia. Ore Jesus pedindo discernimento, pedindo ajuda. Jesus, Ele quer nos ajudar, Jesus quer estar conosco. Então, não busque a si mesmo, mas busque agradar a Jesus. Busque primeiro agradar a Jesus. Porque Jesus, quando você tem uma vida com Jesus, você começa a entender bastante coisa que as pessoas fazem, que você talvez fazia antes. Você vê que pensando assim, caramba, eu fazia isso, eu desagradava a Deus, eu era contra isso, mas agora aonde eu estou? Então,
É isso, pessoal. Eu quero que vocês se aproximem cada vez mais de Jesus. Eu vou estar deixando um link aqui embaixo. No meu grupo, eu quero que vocês façam parte. Eu convido você aí, ó. Eu tô vendo que você está vendo o vídeo. Que você aí faça parte desse grupo. E que eu tenho fé que no nome de Jesus você vai ser edificado com as palavras da Bíblia. Você vai ser transformado. Você vai ser transformada pela palavra de Deus. E eu creio que sua vida nunca mais será a mesma. Depois que você começar a seguir a Jesus, começar a ter uma vida de constância, a ter um relacionamento com Jesus e buscar aquilo que verdadeiramente importa. Não buscando coisas para si mesmo, mas buscando para agradar a Deus. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer que eu faça algum vídeo sobre outro versículo, outra parábola, deixe nos comentários aqui qual parábola ou qual versículo você quer que eu faça. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.